Que todo presbiteriano inteligente deve saber. No dia 9 nós falamos sobre quem somos como igreja, para onde nós estamos indo, um breve histórico do presbiterianismo. No dia 16, que foi a última aula, nós colocamos a visão calvinista de Estado, de sociedade, capitalismo. Nós falamos que a nossa denominação ela tem uma forte influência na definição do Estado laico. Se não fosse a igreja se movimentando nesse sentido, talvez esse desenvolvimento da sociedade para o formato que nós temos hoje não teria acontecido naquela época, teria acontecido posteriormente. E aí nós falamos também sobre capitalismo, responsabilidade social, e hoje nós temos os 5 pontos do calvinismo. Colocando aqui para vocês o objetivo também, que nosso objetivo é o quê? Conhecer a nossa história, para saber quem somos, a nossa identidade denominacional, a fim de melhor servir o Senhor da igreja. Eu tenho visto ao longo da minha vida, como cristão, como presbiteriano, que muitas vezes nós cometemos erros dentro da igreja porque não conhecemos a palavra de Deus, porque também não conhecemos a nossa Constituição, a maneira como nós funcionamos como igreja, e nós não temos ideia do que as pessoas que foram cristãos antes de nós fizeram, como eles trabalharam, como eles viveram. Então esse é o objetivo dessa aula, instruir a igreja a respeito da sua identidade, para que a igreja possa servir o Senhor da melhor maneira possível. Então, na primeira aula, nós falamos sobre o que é a IPB, a sua história, a forma de governo, de uma maneira bem resumida. Falamos também que, na sua parte teológica, nós somos calvinistas, o padrão de culto e a vida comunitária são estabelecidos pela nossa doutrina. Aí tem aquela coisa, né, aquele termo, nem todo reformado é calvinista, nem todo calvinista é presbiteriano. Mas, em teoria, todo presbiteriano é calvinista e é reformado. Tá bom? Para que nós possamos entender melhor a nossa constituição como igreja. Então, e na última aula nós trabalhamos o conceito, né, calvinista sobre Estado, responsabilidade social e economia. Hoje nós iremos nos concentrar na vida e no trabalho desses 2 homens aqui que estão à frente. O da esquerda, próximo aqui a mim, é o Jacobus Arminius. É o famoso Jacó Armínio. O Jacó Armínio ele viveu de 1560 até 1609. E é importante nós prestarmos atenção à data que eles viveram. O Johannes Calvin, o João Calvino, ele viveu de 1509 até 1564. Quem viveu primeiro? Calvino. O trabalho de Calvino, todo o seu trabalho teológico, acadêmico, sobre a palavra de Deus, ele se conclui perto da idade de 54, quase 55 anos de idade. Tinha Calvino quando ele faleceu. No finalzinho da vida de Calvino, nasce o Jacó Arminius. E o Arminius ele cresce no conhecimento da palavra de Deus, e ele vai dentro desse ambiente muito novo que tinha sido fomentado por Calvino, e tinha sim influenciado toda a Europa de uma maneira muito forte, e ele se coloca de maneira contrária às doutrinas do calvinismo. E aí ele morre em 1609. O Arminius ele foi professor de teologia na Universidade de Leiden. Nós temos essas datas que são importantes. Se Armínio ele morre em 1609, em 1610, as pessoas que seguiam a teologia que foi desenvolvida por Armínio, elas criam os 5 artigos da remonstrância. Os remonstrantes eles se colocam de uma maneira mais definida contra os ensinamentos que são defendidos pelos calvinistas. Então, há esse movimento contrário ao calvinismo, que parte de Armínios. Em 1610, as pessoas que defendiam as ideias dele se organizaram e fizeram 5 artigos. E aí, no dia 13 de novembro de 1618, até o dia 6 de maio de 1619, ou seja, alguns anos depois desses artigos terem sido publicados e eles terem tomado evidência entre as pessoas,
alguns irmãos, muitos irmãos de vários países, eles se reúnem lá em Dordrecht e eles constituem um sínodo que representam as províncias e as regiões da Igreja Reformada, onde a Igreja Reformada atuava. E nessa reunião, eles refutam os 5 pontos da remonstrância, que também é conhecido como 5 pontos do arminianismo. O termo original é remonstrância, mas depois disso ficou conhecido como arminianismo. Eles se reúnem e eles criam os 5 pontos do calvinismo. Então é legal ter esse entendimento de datas, porque os 5 pontos do calvinismo não foram feitos por Calvino. Ok? Foi feito depois da morte dele. E foi feito em 1618. Voltando o slide, por favor. Calvino morre em 1564. Ou seja, mais de 40 anos aí após a morte de Calvino, as pessoas se reúnem, os acadêmicos, para tentar sintetizar a doutrina calvinista. Esse é um esforço que se faz para sintetizar a doutrina calvinista em resposta aos 5 pontos feitos pelo arminianismo, ok? Então, os 5 pontos eles surgem como uma resposta, não como uma evolução natural do pensamento de Calvino. Eles não, vamos fazer 5 pontos aqui para resumir. Não, eles só fazem esses 5 pontos como resposta. Os 5 pontos eles são um resumo da doutrina calvinista, que Calvino trabalhou nessa doutrina. Mas é interessante colocar aqui o seguinte: quando uma pessoa lê um livro e ela fala daquele livro, ela está falando do ponto de vista dela, certo? Ela não consegue colocar exatamente todos os 5, tudo que o autor escreveu originalmente no livro. Então, eu faço essa divisão temporal aqui para vocês entenderem que esse não é o posicionamento de Calvino, porque não foi Calvino que escreveu os 5 pontos. Mas é um entendimento de um grupo de pastores e presbíteros a respeito das doutrinas que Calvino estabeleceu. Porque existe, dentro do debate teológico, muitas pessoas que falam assim, mas Calvino não se colocou exatamente assim. Aí outras pessoas, não, ele colocou dessa forma, porque sempre tem uma divergência que ocorre ali no meio do campo. Então, esse trabalho foi feito por um grupo de pastores e presbíteros, homens fiéis à palavra de Deus, que tentaram refutar o arminianismo. E eu vou colocar aqui para vocês hoje um documento que mostra um pouco dessa questão. Então vamos lá, a TULIP. A TULIP significa Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace e Perseverance of Saints. A primeira, depravação total. A segunda, eleição incondicional. A terceira, expiação limitada. A quarta, graça irresistível. E a última, perseverança dos santos. São 5 pontos da doutrina calvinista que são explicados por essa abreviação, TULIP. Então, sempre que você... às vezes, algumas editoras têm o formato de uma tulipa. Às vezes, alguns congressos que acontecem aqui em Brasília também têm esse formato. Você vai ver a tulipa em várias situações. Então, você já sabe de onde que veio esse raio de tulipa. Veio dessa abreviação aqui para poder explicar isso. E aí, o que eu coloco? O arminianismo e o calvinismo, lado a lado. Se o calvinismo ele defende a questão da depravação total, o arminianismo vai falar da vontade livre, que o ser humano tem livre-arbítrio, mesmo na questão do pecado e tudo mais, Eu vou explicar cada um. O calvinismo ele fala que a eleição é incondicional, não há condição não há o que nós possamos fazer para sermos eleitos. E aqui no arminianismo ele coloca que a eleição ela sim, condicional. A expiação, o que Cristo faz para nos salvar, ela é limitada a um povo. Já os arminianos vão falar, não, que a expiação ela é universal, é para todo mundo na terra. Todos serão salvos, no sentido mais ou menos assim. Graça irresistível, que nós somos irresistivelmente levados a confessar o Senhor como nosso Salvador, aquele povo
aquelas pessoas que fazem parte do povo eleito, elas vão ser irresistivelmente levadas. Ainda que elas tentem ir contra, elas serão levadas a essa situação. E tem outras pessoas que falam, não, é possível resistir à graça, é possível dizer não. Então, a perseverança dos santos e no outro lado do arminianismo, o homem ele pode cair dessa situação, desse estado de graça. Eu vou aqui tentar sintetizar o arminianismo no que ele se coloca a defender. A vontade livre quer dizer que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra de sua própria fé. Na eleição condicional, é estipulado que a eleição é condicional, ou seja, acredita-se que Deus elegeu aqueles a quem ele pré-conheceu, ele não tinha conhecimento total, sabendo que aceitariam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Eu vou explicar tudo isso mais à frente, eu só estou jogando para você aqui alguns conceitos. Expiação universal. Cristo morreu para salvar não um em particular, porém somente aqueles que exercem a sua vontade livre e aceitam o oferecimento da vida eterna. Daí a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm volição negativa, isso é, os que não querem aceitar, irão para o inferno. Vocês estão entendendo um pouquinho do posicionamento contrário? Próximo slide. A graça é irresistível, aquela graça que pode ser impedida. Ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem assim o quiser, desde que só o homem pode determinar se quer ou não quer ser salvo. É evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir a sua vontade. Assim, Deus se mostra impotente em face da vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden. O homem pode cair pela graça. O homem, sendo salvo por um ato da sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também depender-se, depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando. Alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder subsequentemente sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras, pelo menos no sentido e na extensão em que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. Essa possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda ou perda da graça, pelos seguidores de Armínios. Ainda, se depois de ter sido salvo a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livremente a Cristo outra vez, e arrependendo-se dos seus pecados pode ser salva de novo. Tudo depende da sua contínua volição positiva até a morte. Vocês estão entendendo esse ponto aqui? É aquela famosa: pequei, não sou mais salvo. Saí da igreja, agora eu sou salvo de novo. Mas eu saí da igreja porque eu resolvi beber, aí eu não sou mais salvo. Agora eu parei, eu estou fazendo a minha vida correta, agora eu sou salvo. Aí se no último segundo da vida da pessoa, né, de acordo com, você perde, salva, ganha, perde, salva. Então esse é o posicionamento arminiano a respeito de você perder a vida eterna. Esse é o posicionamento que nós vamos hoje criticar. Todo esse pensamento será criticado. E eu vou usar para isso um documento que eu não tenho aqui físico, mas eu vou usar os cânones de Dort. Eu vou usar o próprio documento que foi levantado por esses irmãos para defender os 5 pontos, para nós podermos entender como esses pontos são errados e como eles refutaram no original. Então, próximo slide. A depravação total. O que nós entendemos de maneira resumida? Não há nenhum bem espiritual no homem após a queda. Após a queda de Adão, não há nada de bom no ser humano que leve esse homem, essa mulher, à salvação. Então, não há nenhum bem espiritual que nos leve à salvação, para a vida eterna. Então, o que é o texto aqui que foi usado? No princípio, o homem ele foi criado à imagem de Deus. Foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e total conhecimento do seu Criador e de todas as coisas espirituais. A sua vontade e o seu coração eram retos, todos os seus sentimentos puros. O homem era, portanto, completamente santo. Mas aqui, esse momento antes da queda é quando nós falamos que existia de fato o livre-arbítrio. Depois da queda, a questão do livre-arbítrio ela cessa, não existe mais.
Então vamos lá, seguindo. Mas eu rebelasse contra Deus pela instigação do diabo e pelo próprio livre-arbítrio, ele se privou desses dons excelentes e em lugar dele trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, vão e perverso juízo em sua mente, malignidade, rebelião e obstinação em toda a sua vontade e coração, além de impureza em todos os seus sentimentos. Está falando aqui que nós somos pecadores, imundos, e que todos os nossos pensamentos são o quê? Impuros. Está tratando dessa questão. Depois da queda, o homem se tornou corrompido, e como pai corrompido, gerou filhos corrompidos. Essa é a linha de pensamento. Então, Adão, corrompido pelo pecado, não consegue gerar filhos que não sejam corrompidos. Somente gera filhos que são corrompidos, e por isso condenados à morte eterna. E assim vai até hoje, aqui nossa situação. Então, nós somos filhos corrompidos e estamos em uma situação de pecado, né? Então, assim a corrupção, de acordo com o juízo de Deus, propagou-se de Adão a todos os seus descendentes, e aí tem a exceção de Cristo somente, ok? A exceção de Cristo, Cristo foi o único que nós entendemos que não viveu em pecado, ele viveu de uma maneira perfeita. O pecado não contaminou a Cristo em nenhum momento. Portanto, todos os homens são concebidos em pecados e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer bem salvador, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Eu tenho essa verdade quando eu olho para o meu filho Isaac. Eu vejo que aquele ali é um pecador imundo, apesar de ser muito bonito. Por quê? Porque desde a infância, desde ali do momento que ele nasce, ele já nasce com desejos que inclinam ele para o mal. Isso fica evidente em toda criança quando a gente nota os nossos filhos. Então, sem a graça do Espírito Santo, que regenera a vida do homem, nós não poderíamos nos retornar a Deus, nem corrigir a nossa natureza depravada ou se preparar para essa correção. Vamos ler alguns textos? Efésios 2, versículo 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Isso. Então, por natureza, por essa concepção biológica, nós somos filhos da ira, pelo pecado de Adão. Nós temos o entendimento que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. João 8,34, por favor. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, né? Próximo texto, Romanos 6, do 16 ao 17. Não sabem que quando vocês se oferecerem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ótimo. Escravos do pecado, e aí foram revertidos dessa situação. Tito 3,5. João 3, de 3 a 6, desculpa. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso. Porque Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Continua até o 6. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aqui está falando da ação do Espírito para o novo nascimento, né? Está falando também no versículo 3 que se não acontecer esse novo nascimento, não é possível obter a vida eterna. Agora o último texto é o texto de Tito 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados,
mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso, esse texto aqui coloca de uma maneira mais clara que o Espírito Santo que é o responsável, né, para renovar a vida daqueles que confessam a Cristo como Salvador. E não é nada por nenhuma obra que por nós é praticada, né, mas pela misericórdia de Deus. Aqui eu vou colocar para vocês, nessa questão da depravação total, todos os artigos que compreendem essa primeira defesa. Esse capítulo 3 aqui é um capítulo especial nos cânones de Dort, porque ele tem um capítulo que tem duas respostas. Ele fala tanto sobre a depravação total, quanto, se eu não me engano, pela perseverança dos santos. Ou mais adiante eu vou colocar. Mas olha só os títulos dos artigos que defendem no cânone de Dort: o resultado da queda, a propagação da corrupção, a total incapacidade do homem, a insuficiência da luz da natureza, a insuficiência da lei, a necessidade do evangelho. Porque o evangelho é enviado a umas pessoas e não às outras, a sincera chamada do evangelho, porque alguns dos que são chamados não vêm, aí depois ele já pula para o próximo conteúdo. É interessante, meus irmãos, quando vocês estiverem aprofundando os seus estudos e quiserem um guia para poder estudar, por exemplo, estudar os cânones de Dort é algo interessante, porque vai te orientar de uma maneira bem resumida. São artigos pequenos, são 1 ou 2 parágrafos, às vezes, cada um desses artigos. E eles falam sobre pontos da nossa vida. Por que a natureza, por que a criação ela é insuficiente para a nossa salvação? Ele fala sobre isso. Por que a lei é insuficiente para a nossa salvação? Qual é a necessidade que o homem tem do evangelho, de ouvir Cristo para ser salvo? Aí cada um desses artigos ele resume de uma maneira bem sintética o que nós precisamos saber sobre a depravação total. Então, entendido que a depravação total é o nosso estado de nascimento e que nós não somos capazes, por nossas próprias obras, de obter salvação, certo? Nascemos em total depravação. Aqui ainda sobre a depravação total, eu quero colocar para vocês como eles fizeram no cânone de Dort. Eles apresentam os artigos, aí eles apresentam nesse capítulo 3 até o 17º artigo, e aí depois eles colocam erros. Eles pegam trechos dos 5 pontos da remonstrância, e eles pegam aqui, por exemplo, um erro, erro 1. Aí o que os arminianos eles colocam? É impróprio dizer que o pecado original em si seja suficiente para condenar toda a raça humana ou para merecer castigo temporal e eterno. O que os arminianos estão colocando? Eles estão colocando que o pecado original, o pecado de Adão, não é suficiente para condenar o povo de Deus à morte eterna. Então ele fala que tem também uma participação de nós hoje, uma participação nossa, o que nós fazemos hoje, que também leva à nossa condenação. Mas nós não acreditamos nisso. Nós somos pecadores de berço. Antes de nascer, nós já éramos pecadores. Por causa de quem? Do tal de Adão. Eu vou conversar com ele quando eu chegar ao céu. É alguém que eu gostaria de conversar muito. E aí a refutação. O que o calvinismo coloca? O calvinismo coloca assim, ó. Isso contradiz as palavras do apóstolo Paulo quando ele declara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês estão vendo como é que eles criticam? Eu acho isso bem interessante, porque ele pega o argumento do amiguinho que se coloca em posição contrária e fala assim, ó, à luz da palavra de Deus, esse argumento de vocês não se sustenta. E aí ele vai, no versículo 16, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Aí versículo 23 do capítulo 6, e o salário do pecado é a morte. Então, eles fazem de uma maneira sintética uma forma de contradizer a definição que os arminianos colocam contra os erros. Eu achei isso assim muito interessante, meus irmãos. É muito didático. Qualquer pessoa, não concordo com isso. Então, vai ali para a parte de erros e veja o que os arminianos colocam e veja a defesa bíblica orientada na palavra desses irmãos para se colocar assim. E é interessante vocês verem aqui uma coisa. Quando eles refutam, eles não usam Calvino para refutar. Certo?
Eles usam a palavra de Deus, que é baseada no pensamento de Calvino. Calvino falou sobre isso. Mas Calvino falou sobre isso e eles também entenderam, beberam certamente de Calvino, mas eles usam a palavra de Deus para refutar um erro como esse. Vamos lá, eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? Diz de uma maneira resumida que Deus não permitiu que toda a humanidade perecesse eternamente no inferno. Se Deus quisesse que toda a humanidade perecesse no inferno, podia fazer isso? Podia. Ele podia eliminar a nossa existência de uma vez e apagar os seres humanos da face da terra, para que fosse tipo uma... qual é o termo, gente? Porque nós somos seres eternos. Ou vamos para o inferno, ou para a eternidade no céu com o Senhor. Mas é uma aniquilação no sentido de você cessar a existência da pessoa. Poderia ter feito isso? Poderia. Poderia ter salvado todo mundo se ele quisesse? Poderia. Mas para satisfazer a justiça dele, ele escolheu alguns para si. Então vamos lá para o texto. Por isso, antes da fundação do mundo, e aqui é uma coisa importante, a ordem onde essa questão acontece. Quando é que a decisão acontece? É antes da fundação do mundo ou depois que Adão faz a besteira? É antes da fundação do mundo. Essa pré-ciência, a onisciência de Deus. Eu não vou usar pré-conhecimento, não, vou usar a onisciência. A onisciência do Pai. Desde antes da fundação do mundo, Deus ele escolheu homens e mulheres para serem santos, irrepreensíveis diante dele, e em amor os predestinou para a salvação. Deus sabia de tudo que aconteceria na nossa história, meus irmãos. Deus sabia da queda, Deus tinha toda a noção da história. Não falem, nunca digam que Deus não tinha conhecimento da história. Deus sempre teve conhecimento da história. E ele escolheu, ele elegeu, por isso que nós falamos aqui o termo eleitos e reprovados, que é um termo que eu vou usar de agora em diante para essa aula. Ele escolheu algumas pessoas para a vida eterna, para a salvação, e ele rejeitou outras. Ele pode fazer isso? Ele é Deus, não é? Não é soberano? Um ponto do calvinismo que nós debatemos algumas aulas atrás, não é a soberania de Deus sobre todas as coisas? É Deus que decide os termos, não sou eu. Então Deus elegeu, antes da fundação do mundo, o povo dele. Efésios 1, do versículo 3 ao 14. Quem puder ler, pode fazer a leitura. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Esse texto é interessante porque ele sintetiza muito do que nós acreditamos, né? Aqui tá claro, gente.
Se alguém falar assim, mas Deus não sabia o que estava fazendo. Não, antes da fundação, está lá escrito em Efésios, que antes da fundação não foi ideia do pastor, não foi ideia do Calvino, nem daqueles outros pastores lá em Dort. Estava na Bíblia. Antes da fundação, Deus predestinou. Ok? É o termo predestinação aqui, sendo incluído. Deus predestinou uns para a eleição e outros para a reprovação. E por que essa eleição, nós dizemos que ela é incondicional? Ela é incondicional porque ela não se baseia em nenhum mérito ou virtude da pessoa que é predestinada. Se você é predestinado à vida eterna com Deus, na graciosa presença dele, não foi por nada que você fez para merecer isso. Aí tem as parábolas nos evangelhos, né, que falam que Deus escolheu uns, que as parábolas que falam que uns foram escolhidos para receber, ainda que não merecessem, né? Tem a palavra ali do filho pródigo e aí vai por diante. Mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus. É a condição de Deus, é Deus que estabelece quem ele escolhe para poder viver a vida eterna, não somos nós. Eu acho que isso é uma coisa linda de se ouvir, porque tira de nós todo o peso. Porque se nós tivéssemos que fazer por merecer a vida eterna, nenhum de nós iríamos ter a vida eterna, porque nós não conseguimos nem passar um dia sem brigar. Você fala assim, hoje eu não vou gritar, aí 5 minutos depois já está gritando. Hoje eu não vou mentir, aí 10 segundos depois já está mentindo. Já, na hora que falou que não vai mentir, já mentiu já. Então, o homem não consegue cumprir os requisitos para a salvação. Os 10 mandamentos estão aí para não deixar eu falar mentira. Nós não conseguimos cumprir nem 10 mandamentos. A lei não é suficiente para que nós possamos obter salvação, porque nós não conseguimos obedecer à lei, pelo nosso pecado. Então Deus escolhe o seu povo, Ele leva esse povo ao arrependimento de seus pecados e também à fé salvadora. Vocês estão vendo que tudo é Deus fazendo? Deus salva, Deus leva esse povo a se arrepender, um povo que não quer se arrepender, um povo turrão, cabeça dura. Então Ele faz esse povo se arrepender e também dá a fé para que esse povo possa acreditar. Não é uma coisa perfeita? Então a salvação é um ato soberano de Deus que é totalmente incondicional. Eu não posso me salvar pelas minhas próprias forças. Aí nós agora vamos para os cânones de Dort. O que o cânone de Dort, em um dos artigos, ele vai dizer? Então Deus não elege porque antevê arrependimento e fé. Ele produz arrependimento e fé porque Ele elegeu. Vocês estão vendo isso aqui é uma coisa assim, perfeita? Eu acho isso uma afirmação muito linda de se ler. Deus, Ele não elege porque Ele pensou que essa pessoa ia ter arrependimento e fé por ela mesma. Mas Ele produz essa pessoa ter fé e arrependimento. É uma obra dele, é soberana de Deus. Capítulo 1, artigo 1. Toda a humanidade é condenável diante de Deus. Esse é o artigo 1 do capítulo 1 dos cânones de Dort fala. Como todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição e merecem a morte eterna. Deus não teria feito injustiça a ninguém se tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e debaixo da maldição, e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com essas palavras do apóstolo. Aí, de novo, não cita Calvino, mas cita a palavra de Deus. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 19 e 23. E o salário do pecado é a morte. Próximo artigo 2. Olha só, esses são os artigos completos. Eu estou copiando e colando aqui só. Para vocês verem como é que esses artigos são pequenininhos e sintéticos. Artigo 2. O envio do Filho de Deus. Mas nisto se manifestou o amor de Deus, em que Ele enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Artigo 4. Eu pulei um aqui. Um duplo resultado. A ira de Deus permanece sobre os que não creem nesse evangelho. Mas aqueles que o recebem, abraçam a Jesus, o Salvador, com uma fé verdadeira e viva, são libertados por Ele da ira de Deus e da destruição, e presenteados com a vida eterna. É o que eu falei hoje cedo. O Natal é o presente que nós recebemos, não? E recebemos o quê? Um presente de vida eterna. Isso é algo maravilhoso.
não é por nossa força, mas porque Cristo veio ao mundo e Ele viveu uma vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele viveu e morreu para que nós tivéssemos uma vida. Gente, esses cânones de Dort, lá no Amazon, na Amazon, fazendo propaganda aqui, acho que é 5 ou 10 reais. São 3 documentos. Você usa no celular para ler rapidão. Se você não quiser comprar a versão impressa, você pode ler digital. É uma bênção, viu? Artigo 6. O decreto eterno de Deus. Procede do decreto eterno de Deus de conceder no devido tempo o dom da fé a alguns e não a outros, pois Ele conhece todas as suas obras desde a eternidade e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, de acordo com este decreto. Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer, entretanto, segundo o seu justo juízo, Ele deixa os não eleitos em sua própria malignidade e dureza. Aqui vão desenvolvendo outras perguntas. Exemplo. Pastor, o meu filho está fora da igreja. E o meu filho demonstra uma vida. Eu ensinei a palavra de Deus a vida inteira para ele, falei sempre de Cristo para o meu filho. E aí, quando a gente vai estudando a doutrina calvinista, nós entendemos que Deus escolhe quem são os seus eleitos. A nossa tarefa como cristão é propagar a palavra de Deus. Falar de Cristo aos filhos, falar de Cristo aos meus familiares, mas, infelizmente, eu não posso salvar todas as pessoas da minha família. Eu preciso lidar com o fato que Deus, dentro da minha casa, pode eleger a todos, como Ele pode eleger apenas uma pessoa. E Ele vai, ou Ele entrega a essa pessoa a sua própria malignidade, a sua própria dureza de coração, ou, com o tempo, Ele vai confirmando no coração dela. Pode acontecer no último momento de vida? Pode. A salvação é um ato soberano de Deus, é isso que nós temos estudado. Então, Deus coloca no seu coração a vontade de seguir a Ele. Se Ele não colocar no seu coração, você não vai seguir. Porque o seu próprio impulso natural é ir pelo caminho da sua carne. O seu impulso natural, pelo pecado, você sai de fábrica sempre indo à esquerda, sempre fazendo o que é errado. A gente nunca segue o caminho de Deus pela nossa própria vontade. É Deus que coloca em nós o fazer correto de acordo com a vontade dele. Não é fácil de entender isso. Sabe, eu tenho debatido sobre essa questão, eu tenho lido sobre isso a minha vida inteira. Eu estou resumindo para vocês aqui coisas que são de debate teológico de dias, de semanas, de anos. Você viu que o pessoal, para poder fazer esses artigos pequenos, eles debateram quase um ano. Uma coisa que eu acho que pode ajudar no entendimento dessa questão são os sacramentos. Quando nós batizamos uma criança, aquele ato do batismo não significa que aquela criança está salva. Aquilo é um compromisso que o pai faz diante da igreja, da comunidade pública, atestando o desejo dos pais de ensinar a palavra de Deus, porque é a nossa obrigação. Então, eles fazem parte então da nossa comunidade, da aliança, e eles são instruídos nesse caminho. E quando mais tarde, na época da profissão de fé, a própria pessoa faz isso de uma maneira pública, confessando que ele confessa o Senhor como Salvador da sua vida. Mas isso é um ato que não pode ser do pai. O pai cabe ensinar e dar os instrumentos para que essa criança cresça nos caminhos do Senhor. Na eleição condicional, aqui tem uma lista de todos os artigos no capítulo 1 que falam sobre isso. Então, toda a humanidade é condenável diante de Deus. Fala do envio do Filho de Deus, a pregação do Evangelho, a necessidade da pregação do Evangelho. Por que nós pregamos se o povo já foi eleito? Certo? Porque tem os hipercalvinistas, que são aquela galera mais da extrema, a tal da extrema direita, que fala, não preciso pregar, porque todos os eleitos já são eleitos. Aí fica quietinha, né? Que são aquelas igrejas que não evangelizam. Porque tem umas igrejas que não evangelizam. Tem umas igrejas presbiterianas, de linha calvinista mais extrema, que elas ficam ali na delas. Não preciso, gente. Deus já elegeu todo mundo, então o pessoal vai aparecer aqui. Não, está falando da necessidade do evangelho. Aqui fala. Um duplo resultado. A causa da incredulidade é a fonte da fé. O decreto eterno de Deus. Aí tem uma definição do que é eleição.
um único decreto da eleição. A eleição não se baseia em pré-prevista. A eleição baseia-se na vontade boa de Deus. A eleição é imutável. Olha só que legal. Você não perde a eleição. Já pensou nisso? Pela fé eu sei que Davi foi eleito, gente. Ele fez um monte de besteira na vida dele, mas Deus elegeu Davi no final da vida, gente. Está tranquilo. Eu acredito que eu vou encontrar o Adão lá no céu. Eu acredito que eu vou encontrar ele também, porque eu acredito que ele tenha sido eleito. Vou falar com ele, vou conversar, ter uma conversa com ele. A certeza da eleição, o valor dessa certeza. Como se deve ensinar a eleição às pessoas? A descrição da reprovação. O que é reprovação divina? Como é que eu devo reagir diante da reprovação divina? Os filhos de crentes que morrem na infância, o que acontece? Esse aqui é legal, eu vou abrir para vocês e vou ler. Vou ler porque acho que vai resolver aqui umas questões. Artigo 16. Como reagir à doutrina da reprovação? Alguns ainda discernem claramente em si mesmos uma fé viva em Cristo. Alguns não ainda discernem claramente em si mesmos uma fé viva em Cristo, nem confiança firme no coração, nem boa consciência, nem zelo pela obediência filial e pela glorificação de Deus por meio de Cristo. Apesar disso, eles usam os meios pelos quais Deus prometeu operar tais coisas em nós. Eles não devem se assustar quando se fala de reprovação, nem devem se incluir entre os reprovados. Pelo contrário, devem continuar a usar esses meios com diligência, a almejar com fervor um tempo de graça mais abundante e esperá-lo com reverência e humildade. Há também, aí está o texto bíblico aqui, eu acho. Há também outros que desejam se converter, não é texto bíblico não. Há também outros que desejam se converter a Deus com seriedade, tão somente para o agradar e para serem libertos do corpo da morte. Contudo, não conseguem chegar até onde gostariam no caminho da piedade e da fé. Essas pessoas não deveriam ter medo da doutrina da reprovação, pois Deus, que é misericordioso, prometeu que não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Há ainda outros que desprezam a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e que se entregam completamente aos cuidados do mundo e às concupiscências da carne. Para esses, a doutrina da reprovação é mesmo apavorante, pois não se voltam para Deus com seriedade. Aí está dando as referências. Tiago 2, versículo 26, 2 Coríntios 1,12, Romanos 5,11, Filipenses 3,3, Romanos 7,24, Isaías 42,3, Mateus 12,20, 13,22, Hebreus 12,29. O que é? Não concordei com o que ele disse. Cai para a Bíblia. Vai lá ver os versículos e você vai ver que a palavra de Deus está falando isso aqui. Artigo 17. Os filhos de crentes que morrem na infância. Essa é uma posição calvinista sobre isso. Devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra, que declara que os filhos dos crentes são santos não por natureza, mas em virtude da aliança da graça da qual participam juntamente com seus pais. Por essa causa, pais tementes a Deus não devem duvidar da eleição e da salvação daqueles seus filhos a quem Deus chamou desta vida ainda na infância. Aí dá Gênesis 17, versículo 7, Isaías 59, 21, Atos 2, 39 e 1 Coríntios 7, 14. Esse é um assunto da infância que é mega debatido dentro da igreja. Gente, no seminário você queria ver confusão e a horas de conversa era falar se criança ia para o céu ou não. Vamos lá, próximo slide. Expiação limitada. Qual é o resumo dessa doutrina, meus irmãos? Cristo sofreu castigo em lugar dos eleitos e pagou pelos pecados de cada um daqueles que Deus havia escolhido para a salvação. O termo expiação significa obra que foi feita para reconciliar o homem com Deus. Então, expiação é nesse sentido, que é a obra de Cristo para reconciliar, para reconectar o homem com Deus. Então, Jesus, olha só lá, deixei em negrito, ele toma o lugar dos pecadores. A culpa que é do pecado, que nós nascemos com essa culpa na nossa infância, ela é colocada, imputada sobre ele, e a punição dessa culpa, porque a punição do pecado não é a morte, então a morte, que é a punição, ela é, que é merecida, que nós merecemos, ela é transferida para Cristo. Essa é a obra da expiação, ok?
Essa é a obra da expiação. E ela é limitada, quando eu digo que a expiação é limitada, quando a obra de salvação de Cristo ela é limitada, ela não significa que ela é incompleta ou ela é imperfeita. A obra de Cristo, vocês podem sempre afirmar isso, ela é completa e ela é perfeita. O termo limitado, ele somente vai falar aqui da extensão da expiação, porque Cristo é suficiente, e eu acho que essa próxima frase, ela clarifica o pensamento de muitas pessoas que na expiação limitada tem problema com a doutrina dos 5 pontos, que algumas pessoas têm problemas sérios com isso daqui. Mas essa frase, para mim, me dá paz. Cristo, ele é suficiente para a salvação de toda a humanidade. Ok? Cristo, a morte de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade umas 20, 30 milhões de vezes. Coloca aí 20 mil terras, se fosse o caso, né? A obra de Cristo seria suficiente para salvar a vida de geral. A obra de Cristo não é suficiente apenas para salvar os eleitos, mas a morte de Cristo na cruz, ela iria pagar o pecado de todas as pessoas. Mas ela vai ser eficiente, só vai ter um resultado eficiente para aqueles que são eleitos. Vocês conseguem entender uma distinção aqui? Aqui são 2 distinções muito pertinentes. Eu creio que ela vai ser eficiente apenas para aquelas pessoas que são eleitas. Para quem não é eleito, a morte de Cristo não vai ter nenhum significado. Vamos ler os textos. João 10, versículo 11 até o versículo 15. Quem pode ler? Deixa as ovelhas e foge, e os lobos as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso. Aqui deixa claro que Deus ele dá a vida pelo seu povo escolhido. Eu creio, dá a vida pelo seu povo. Jó 42, 2. Isso. Aqui está falando essa segunda parte que eu estou dizendo. Sei que pode fazer todas as coisas. Se o Senhor quisesse salvar o mundo todo, o Senhor poderia. Mas é isso que o Senhor quer? Se o Senhor quer salvar só esse povo, o seu plano não vai ser frustrado. Todos, sem exceção de nenhum, todos vão estar lá. Ok? Então vamos lá para o cânone de Dort. O que o cânone de Dort diz? Capítulo 2, a morte de Cristo e a redenção do homem através dela, artigo 1. O castigo que a justiça de Deus exige. Deus não é apenas supremamente misericordioso, mas também é supremamente justo. E conforme Ele mesmo revelou em sua palavra, a sua justiça exige que os nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade sejam castigados não apenas nessa era, mas também na era por vir, tanto no corpo quanto na alma. Não podemos escapar desse castigo se a justiça de Deus não for satisfeita. Então, para satisfazer a sua própria justiça, Deus manda o único que poderia cumprir essa justiça, Cristo Jesus. Próximo artigo, artigo 2. A satisfação cumprida por Cristo. Nós, contudo, não podemos cumprir essa satisfação e nos livrar por nós mesmos da ira de Deus. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o seu Filho unigênito como nosso fiador. Ele é o nosso fiador. Por nós ou em nosso lugar, ele foi feito pecado e maldito na cruz para que pudesse, em nosso favor, satisfazer a Deus. Isso aqui é um outro... eu acho que isso aqui também leva os cristãos a um outro nível de maturidade. Porque a cruz foi algo que Cristo passou para satisfazer o Pai, para satisfazer a Deus. Aí algumas pessoas podem perguntar, como assim, pastor? Que Deus cruel é esse? Não. Fala que Deus é o quê? É justo, né? No artigo anterior não fala que ele é supremamente misericordioso, mas supremamente justo, para satisfazer a justiça de Deus, que Deus estabeleceu lá no Éden. Havia necessidade de alguém cumprir. Quem poderia cumprir? Qual era o único que poderia cumprir essa justiça? Deus, Cristo Jesus, Deus Filho. Artigo 3. O valor infinito da morte de Cristo. A morte do Filho de Deus é o único e o mais perfeito sacrifício e satisfação pelos pecados. Tem valor e méritos infinitos. É abundante o suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Ou seja, poderia expiar o pecado de todo mundo.
mas ela é suficiente apenas para o seu povo. Artigo 5. A proclamação universal do Evangelho. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crê em Cristo crucificado não perecerá, mas terá vida eterna. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada universalmente, sem nenhuma discriminação, a todos os povos e homens aos quais Deus, em seu beneplácito, envia o Evangelho juntamente com o mandamento de que se arrependam e creiam. Esse daqui está falando sobre evangelismo, viu, gente? Então, quando você vê um chefe lá no seu trabalho que você fala assim, que mala, que pessoa sem graça, eu não quero que essa pessoa vá para o céu, não. Você tem a obrigação de falar de Deus para essa pessoa. Você tem a obrigação, porque aqui é sem distinção. Você gosta ou não gosta. Isso significa que se Deus me colocar lá na Arena Corinthians, eu tenho que falar de Deus para aqueles corintianos lá. Tem de falar para todos eles, independente. Tem de falar para todos eles. Cumprimento do conselho de Deus. Esse conselho que procede do amor eterno de Deus pelos eleitos tem sido poderosamente cumprido desde a fundação do mundo até o momento presente e continuar ainda a ser cumprido, ainda que as portas do inferno tentem frustrá-lo inutilmente. No tempo oportuno, os eleitos serão juntados em uma união e sempre existirá uma igreja de crentes fundados no sangue de Cristo. Essa igreja amá-lo-á firmemente e servi-lo-á fielmente como seu Salvador, o qual, como noivo, derramou sua vida na cruz pela sua noiva, e celebrará os seus louvores aqui por toda a eternidade. Eu acho legal esse texto aqui, porque ele me dá a seguinte verdade. Ainda que a mídia, os meios de política, os meios de controle civil, pressionem os crentes de forma impiedosa, em qualquer época da história humana, ainda assim vai existir um grupo de pessoas fiéis ao Senhor, e essas pessoas vão servir ao Senhor de maneira firme e fiel. Ainda que existem aí 1 zilhão de igrejas que propagam a palavra de Deus de uma maneira falsa, ou pela metade, ainda assim vai existir pelo menos uma igreja que vai se manter resistente e fiel à palavra. Isso não é belo? Meus irmãos, até a volta de Cristo, a igreja vai se manter, em todos os momentos da nossa história, vai haver uma igreja fiel. Vai existir uma igreja que é fiel, não tenha dúvida disso. Aí, próximo slide, que são os artigos, os títulos dos artigos, né? Por que a sua morte tem valor infinito? A proclamação universal do Evangelho. Por que algumas pessoas não creem? Por que outras pessoas creem? A eficácia da morte de Cristo e o cumprimento do conselho de Deus que nós lemos agora. Graça irresistível. A graça de Deus ela é eficaz e irresistível, porque a ação de Deus no coração dos eleitos não poderá ser eficazmente resistida. Isso não significa que os pecadores serão convertidos à força, mas que as suas vontades serão eficazmente convencidas, serão levados ao arrependimento e crerão no Evangelho, de modo que acabarão respondendo positivamente ao chamado do Espírito Santo. Eu acho que não precisa ser muito mais claro que isso aqui. Quando Deus chama o seu povo, Ele vai dar condições ao seu povo de entendê-lo. Não é legal isso? Ele esclarece o nosso entendimento, ele tira as trevas que estão impedindo que nós possamos entendê-lo da maneira correta. E então ele vai levar o povo que pode andar em caminho errado, ele vai levar esse povo irresistivelmente à sua vontade. Eu fico pensando em mim nessa situação aqui, porque, por exemplo, eu resisti a esse negócio de ser pastor, sabe? Eu resisti durante uns anos. Eu falei assim, eu quero ganhar dinheiro, quero cuidar da minha família, quero ser feliz. Mas sempre Deus me levava para esse momento onde, André, você precisa voltar a estudar a palavra de Deus, que eu tenho outro plano para você. Esse plano aqui poderia dar certo, mas eu não vou deixar que esse plano aconteça na sua vida. Você tem condições para fazer isso, mas eu não vou deixar que aconteça isso na sua vida, porque eu quero que você faça outra coisa. Então ele vai levando até que eu chegue no caminho onde ele quer. Não é a questão de Jonas, a história de Jonas é muito disso, né? Jonas, rebelde, não queria ir para onde Deus quis que ele fosse. Ele não conseguiu resistir à vontade de Deus. Ele fez o que Deus queria. Só lamento para você, Jonas, você vai fazer o que eu quero. Como Deus realiza a conversão do homem? Esse é um capítulo interessante para estudar. Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira.
Ele cuida para que o evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente as suas mentes pelo Espírito Santo, de sorte que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abre os corações fechados e abranda os endurecidos, circuncida o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade, faz viver a vontade outrora morta. A que era má, converte em boa, a indisposta em solícita, a rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade que assim como uma árvore boa seja capaz de produzir o fruto das boas obras. Deus vai mudando o nosso coração, gente. Ele muda. Uma pessoa que era, por exemplo, viciada em pornografia, quando conhece a Cristo de verdade, Deus limpa a vida da pessoa. Ele faz velhos hábitos e vícios cessarem. Ele não fez assim com Paulo, que quando Paulo viu a luz, Paulo deixou de ser um perseguidor da igreja e se torna alguém que é irresistivelmente levado a andar um caminho completamente oposto que ele andava. Próximo. E a conclusão natural, meus irmãos, vai na perseverança dos santos. Esse último ponto do calvinismo é uma conclusão natural. Porque se o homem é totalmente depravado, é o primeiro ponto, e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo, no que diz respeito às coisas espirituais, e segundo ponto, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade. Terceiro ponto, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação. Quarto ponto, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível. Quinto ponto, conclui-se que Deus assegurará a salvação final desses eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Você não perde a sua salvação, é isso que está dizendo. Deus vai te levar, não é você que vai levar uma vida santa, você vai se esforçar em uma vida santa e pelos seus próprios méritos você vai chegar a uma vida santa, a eternidade com Deus. Não é você que faz isso não, gente, é Deus. E é uma conclusão lógica desses 4 pontos anteriores. Então, talvez essa seja uma maneira interessante de evangelizar alguém, porque você está explicando para a pessoa, em primeiro lugar, que ela é corrupta. Em segundo lugar, que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Terceiro lugar, que a morte de Cristo que faz a condição dos eleitos serem eleitos. Quarto lugar, que Deus Ele chama os seus eleitos de uma forma irresistível. Você pode resistir o quanto você quiser, você não vai fugir. E a conclusão é que Deus vai te levar até o fim, você não vai perder a sua salvação. Você não perde a salvação. Então, o mesmo poder de Deus que nos salvou irá nos preservar e santificar até o final.